Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero em nome da comunidade evangélica de Joinville saudá-los e saudá-las com o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, nesse nosso segundo culto que estamos gravando para alcançar e chegar até o seu coração e ao seu lar. Fomos acolhidos com esse hino que nos convida a pedir a Deus que Ele derrame a sua paz sobre nós. Em tempos de recolhimento, nós precisamos nos fortalecer e nos animar com esta paz, paz que excede todo entendimento humano. E que o Senhor nos conceda um tempo todo especial de comunhão na sua palavra e na sua presença. Por isso também queremos cantar o próximo hino, que nos convida a lançar e a confiar toda a nossa vida nas mãos de Deus, pois Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando de cada um. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos, ou onde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer, das tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Como é bom saber que sempre estamos nas mãos do Senhor, pois nessas mãos nós encontramos amparo e força para a nossa vida, como também encontramos o seu perdão. Por isso quero convidá-los neste momento para confessarmos os nossos pecados, reconhecermos diante dele que eu e você pecamos e erramos em palavras, em atitudes e omissões. Oremos. Senhor, chegamos diante de Ti para reconhecer os nossos pecados, que se manifestam em palavras, em atitudes e em omissões. Perdão quando nossas palavras
sejam elas verbais ou virtuais, geram no outro exclusão ou ofensas. Quando nossas palavras disseminam intrigas, confusão e alimentam preconceitos contra qualquer pessoa. Perdoa-nos quando estamos a serviço de qualquer ideologia que não permite ouvir o outro. Perdoa-nos quando nossas atitudes são de indiferença àqueles que mais sofrem. Quando não repartimos e não saímos da nossa zona de conforto. Perdoa-nos quando omitimos de fazer o bem. Quando temos consciência de que podemos ajudar quem precisa. Perdoa-nos como família, que não consegue dialogar e compreender o outro. Como igreja, quando perdemos a nossa voz e testemunho de amor e compaixão. Como humanidade, que não cuida do meio ambiente e que clama pelo nosso cuidado. Enfim, que nesse tempo de pandemia, Senhor, perdoa-nos pelo nosso egoísmo, pela nossa ganância e nossa falta de amor. Certos de que em Ti podemos ser perdoados para sermos diferentes, pedimos, faça-nos um vaso novo nas Tuas mãos. Em Hebreus, no capítulo 14, versículo 17, Deus diz: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Sim, Deus é misericordioso e compassivo. Ele esquece os nossos pecados porque nos ama. Por isso enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Pelo perdão que recebemos, buscamos no dia a dia servi-lo com obediência e humildade. Amém. Há sofrimento por toda parte. No entanto, o sofrimento é sentido de forma diferente e em maior ou menor intensidade. Pessoas padecem de fome, de água, de cuidados essenciais, de cura. Pessoas em isolamento e em fase de morte. A vida como um todo, criada por Deus, se encontra em angústia. Peçamos pela misericórdia de Deus, pelo seu alento e sua paz, que nos dá nova esperança. Clamemos. Senhor,
Oremos. Querido e bondoso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti para encontrar o consolo e a orientação na Tua palavra. Abençoa cada pessoa que nesse momento vem Te buscar e Te adorar. Abra nossos corações e nossas mentes para ouvir e acolher a Tua palavra, Tua mensagem de coragem e ânimo, de consolo e esperança. Que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes para que em Ti fiquemos seguros e confiantes. Em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Preparando-nos para as leituras bíblicas, cantamos o próximo hino. Nós queremos ouvir a palavra de Deus e convido você atentamente, com o seu coração aberto, ouvir o que está registrado em 1 Reis, capítulo 19, os versos 4 a 13. Essa é uma narrativa de Elias que vai ter um encontro com Deus no Monte Sinai. E assim diz a palavra do Senhor. Elias foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias
e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Que essa palavra toque o seu e o meu coração. Aclamemos o Evangelho cantando as misericórdias do Senhor. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 14, os versos 22 a 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Palavra do Senhor.
nos preparemos para ouvir a mensagem deste dia. As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Nesta palavra de sabedoria de Eclesiastes, é como se Eclesiastes nos dissesse que o livro da vida, das nossas vidas, tem duas páginas. A primeira página é a página das coisas boas, onde as coisas vão bem, onde nós estamos com saúde, as coisas acontecem como queremos e às vezes até melhor do que imaginamos. E ali nós deveríamos ler essa primeira página onde diz: isto vai passar. Mas também nos momentos de dificuldade, nos momentos de pandemia, nos momentos em que estamos nos desertos da vida. Ali também somos lembrados de lermos a segunda página desse livro que diz: vai passar. E é nesta sabedoria que hoje nós queremos também refletir sobre a palavra de Deus, onde Deus acompanha Elias. Elias enfrentou 450 profetas de Baal, os venceu no Monte Carmelo. Ele venceu e aquele povo, o povo de Deus, adorou a Deus. Por fim, ainda voltou a chover e o povo teve a comprovação de que Deus era fiel. Contudo, a esposa do rei, Jezabel, ela prometeu matar Elias. Ele ficou apavorado, ele ficou desesperado, ele foge. Ele foge para o deserto, quer ficar sozinho. Ele senta-se
e ali ele tem vontade de morrer. E ali ele diz: acaba agora com a minha vida, Senhor. E ali, depressivo, ele deita na sombra de uma árvore e dorme. Então um anjo o tocou e lhe disse: levante-se e coma. Elias abriu os olhos, viu bem perto da cabeça um pão assado sobre pedras e uma jarra de água. Comeu, bebeu e deitou-se outra vez. Nesse tempo onde estamos reclusos, onde estamos nas nossas casas, onde estamos inseguros, muitos de nós, para nós um momento de deserto. Nós precisamos também hoje, antes de tudo, parar e agradecer os anjos que Deus usa para nos ajudar. As pessoas que estendem a mão para nós, que nos dão uma boa palavra. E assim eu pergunto, neste momento, vocês têm agradecido os anjos? Vocês têm agradecido as pessoas que convivem com vocês, que estão ao lado de vocês? Você já foi um anjo na vida de alguém? Que assim nós também possamos, nesse tempo, sempre de novo ter a certeza que a nossa vida está sobre o controle de Deus. Mesmo quando estamos abatidos, mesmo quando estamos caídos, Deus está ao nosso lado. E assim também, muitas vezes nesse momento, nós ficamos nos perguntando se está certo também vacilarmos na fé, se também podemos fraquejar. Lembro aqui as palavras também do apóstolo Paulo que diz: tenho o desejo de partir e de estar com Cristo. E o próprio Jesus orou assim no Getsemane: a minha alma está profundamente triste até a morte. Portanto, nenhum de nós deve achar que está tão firme na fé que jamais possa ser abalado. Mas também é um momento de nós aprendermos com a sabedoria de Eclesiastes e saber que esse tempo passará. E aqui eu gosto de lembrar de uma palavra de Goethe, um escritor alemão. Ele diz que nós não conseguimos entender o mundo quando nós apenas olhamos para o mundo pensando um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Nós precisamos olhar no mundo por 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos e saber que o Senhor da história é Deus. Que tudo aquilo que nós confiamos nas mãos de Deus, isso é eterno. E que assim também, nesse tempo, durante esse tempo de quarentena, e aqui eu acho tão interessante, que na segunda vez, chega então um anjo para ajudar Elias. E ali ele recupera suas forças para 40 dias e 40 noites. E quando na Bíblia se fala esse número 40, é importante nós pararmos. O povo de Deus, depois de 40 anos, sai da escravidão, chega na terra prometida. O povo, Jesus Cristo, durante 40 dias foi tentado. Ele é batizado, ele passa por essa tentação e ali começa o seu ministério da salvação de todos nós. E 40 também é o tempo de Elias, onde Elias vai e volta às raízes. Ele volta até o Sinai, lá onde Deus tinha feito a aliança com seu povo. Chegando lá, Elias então, de novo, tem um encontro com Deus, com as suas raízes. E nós estamos num tempo de quarentena. Que nesse tempo, nós possamos de novo voltar às raízes. Orar, ler a palavra, ter um tempo de convivência com a nossa família, ter um tempo especial de olharmos para tudo aquilo que é importante para a nossa vida. Avaliarmos a nossa vida, ver se o ritmo que nós vivemos da nossa vida, se esse é realmente o ideal. Que essa quarentena também nos faça fortalecer a nossa família, a nossa vivência de igreja, e nós como comunidade possamos sair desse tempo fortalecido. Pois eu gosto de uma palavra de José Saramago, escritor Nobel de literatura, que diz: somos cegos que vendo não veem. Como nesse tempo da nossa vida, eu sempre de novo ouço as pessoas dizendo: eu não tenho tempo.
Mas a translação, a rotação do nosso planeta não mudou. O tempo que nós temos é o mesmo. Por isso que é importante, nesse tempo de novo, nós olharmos onde que estamos colocando o nosso tempo. Aprender de novo a valorizar, a ser grato por aquilo que Deus nos dá. Por um bom abraço, um bom aperto de mão, um bom café, um momento de festa, de confraternização, o nosso trabalho, poder ir para a igreja, dar um beijo. Que nós possamos de novo aprender a ser gratos por aquilo que temos. E por isso que imagino que depois dessa quarentena sairemos daqui fortalecidos. E Elias, quando volta à raiz, ele volta lá onde Deus tinha selado a sua aliança. Ele chega lá e qual é a pergunta de Deus para Elias? Elias, o que fazes aqui? E a pergunta de Deus para nós hoje. O que você faz aqui? O que você está fazendo da sua vida? Daqui para frente, aonde você quer confiar, aonde você quer chegar na sua vida. E Elias diz, eu estou sozinho, não tem mais ninguém junto comigo, os profetas foram mortos, fiquei sozinho e também querem me matar. Mas na verdade ele estava errado. Quando ele volta, tinham 7.000 pessoas o esperando e que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. E assim também é nós. Nós sempre precisamos saber que não estamos sozinhos na caminhada. Deus caminha com cada uma de nós. E ali, então, ele se recolhe dentro da caverna e quando passa um vento forte, quando teve um terremoto, quando veio um fogo arrasador, lá Deus não estava. Mas Deus estava no Sicil. Estava no silêncio, estava ali naquele momento, ele viu, ele mostra para Elias que não é Elias quem defende Deus, mas é Deus quem defende Elias. Este é o momento da conversão e da libertação. Quando Elias de novo reencontra-se com Deus, ali ele sabe qual é o caminho dele, qual é a sua missão, e que assim nós também de novo possamos ouvir essa pergunta. E ali ele cobre o seu rosto para não ver como Deus é maravilhoso. E a pergunta de Deus é, o que você fazes aqui? O que nós fazemos da nossa vida? Vamos usar esse tempo como uma oportunidade para fazermos uma nova realidade. Vamos sair daqui de novo fortalecidos ali onde estamos, pois nunca ficamos sozinhos e abandonados. É Deus quem nos procura e é Deus quem nos encontra. É como se aquilo que o salmista nos ensina, quando ele resume dizendo, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. E aqui nós chegamos no segundo tempo, no segundo momento da nossa reflexão, onde nós vamos ouvir a história de Jesus. Jesus multiplica os pães e os peixes. É um momento de alegria, de êxtase para os seus discípulos, para aquela comunidade que os seguia. Tudo parecia lindo, maravilhoso. Mas Jesus se retira para orar. E quando Jesus se retira para orar, é um momento também para nós aprendermos. Muitas vezes, antes dessa pandemia, nós não agradecíamos por aquilo que acontecia, pelas coisas boas que tínhamos. E Jesus então se recolhe para orar e é o momento de nós também de novo perguntarmos para cada uma de nós. Será que a paz que procuramos, a vida boa que procuramos, não está no silêncio e na oração que nós não fazemos? Que possamos nós também sair daqui de novo com este momento de pensarmos sobre isso. E enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam em alto mar, e lá em alto mar começa então uma grande tempestade. Os discípulos estão ali remando, lutando, diante das forças das ondas, eles não saem do lugar. Parece nós não conseguimos nesses dias sair do lugar, parece que estamos presos. E para piorar tudo, de repente vem alguém perambulando sobre a água.
Se já não bastasse todo o medo, ainda vem um fantasma, eles gritam com medo. E assim também são os fantasmas nesse momento. Tem tanta coisa ruim que é publicada que não é verdade. Olhe bem, se vale a pena compartilhar notícias que não são boas e que vocês não sabem se são verdadeiras. Os fantasmas poluem a gente, tiram a nossa fé, a nossa força. E ali, então eles gritam. E a palavra de Jesus é a palavra para todos nós. Não tenham medo. E quando Jesus diz não tenham medo, Pedro respondeu: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro, desce do barco, anda sobre a água. E Pedro o faz. Só que o Pedro começou a olhar para as ondas. Começou a olhar para aquelas ondas, para aquele vento forte, e ele começou a afundar. E isto também é para nós. Enquanto olhamos, enquanto temos o nosso foco na palavra, enquanto olhamos para Jesus, nós continuamos caminhando. Mas quando olhamos apenas para as tempestades, apenas para o problema, nós também afundamos. Mas mesmo afundando, Ele não nos deixa sozinhos. Quando Pedro grita, é ali naquele momento que a fé dele é realmente vivenciada. Pois ali ele está completamente dependente do Senhor. E o Senhor segura a sua mão. Que nós também nesse tempo possamos tirar o foco daquilo que é ruim. Olhem as notícias, mas uma vez por dia. Leia um bom livro. Cante, dance, brinque com seu neto, com seu filho. Aquele tempo que muitas vezes você não tinha. Com seu namorado, com a sua esposa. Namore, tenha boas conversas. Olhe um bom filme. Tenha um tempo de realizar uma boa refeição. Faça uma faxina. É um tempo especial de nós construirmos memórias afetivas que ficarão para sempre e que podem mudar daqui para frente a nossa vida. Que possamos nós assim também ouvir de novo do nosso Senhor que Ele agarra firme a nossa mão. E é muito interessante que esse é o grito. O grito do apóstolo Pedro é o grito de todos nós. Ajuda-nos. E assim nós também estamos clamando, ajuda-nos, Senhor. E é muito interessante que Jesus não critica Pedro, mas ele apenas diz, como é pequena a tua fé. Que a nossa fé também seja fortalecida nesse tempo. E os dois subiram no barco e o vento acalmou. Elias, quando chegou lá no Sinai, na palavra, no silêncio ele encontrou Deus. Quando Jesus subiu no barco, acalmou-se a tempestade. Esta é a escolha mais sábia que podemos fazer. Deixa Jesus entrar na nossa casa, deixa Ele entrar no nosso barco, na nossa vida, para que Ele também acalme essa tempestade e nos faça olhar para esse momento de dificuldade com sabedoria. Que nesse silêncio restaurador que nós temos agora, nessa quarentena, nós possamos de novo dizer que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e que nós confiamos nele e que o mais Ele fará. E quando de novo nós pudermos nos reunir nas nossas comunidades, na nossa igreja, que a gente faça com alegria. O lugar de cada um de nós na igreja é imprescindível. Precisamos ter essa comunhão espiritual. E quando nos reunirmos, que possamos dizer, assim como disseram todos os discípulos que estavam no barco, eles adoraram dizendo, de fato, este é o Filho de Deus. De fato, este é o Filho de Deus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Nos preparamos para o momento de oração de intercessão quando ouvimos.
Ao final deste culto, coloquemos diante de Deus os nossos pedidos de intercessão, nossos medos e nossas preocupações, e igualmente agradecer por todo o cuidado que temos recebido. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos-te pelo cuidado que tens tido com os teus filhos e as tuas filhas. Agradecemos pelo alimento diário que sustenta nossos corpos, pela companhia e o amor de nossa família, pelo lar onde vivemos, por todas as mensagens de ânimo e conforto recebidos de nossa igreja e de pessoas amigas. Pedimos-te, acompanha-nos neste momento de isolamento e de preocupações. Que teu amor mantenha a chama da fé e da esperança em cada família, em cada hospital, nas clínicas, nas casas de acolhimento, nas unidades de saúde e de segurança pública. Abençoa os e as profissionais que acompanham pessoas enfermas, dentre as quais acometidas pelo coronavírus. Ilumina pessoas para que a cura seja encontrada. Desperta a solidariedade para que não faltem suprimentos na área da saúde, da alimentação e em todo o necessário para viver. Guia os governos do mundo inteiro para que zelem com ética, respeito e verdade pelo seu povo. Abençoa a tua igreja para que continue sendo luz em meio às trevas e que as comunidades mantenham a comunhão mesmo na distância. Que em meio a toda essa dor encontremos maneiras de solidariedade e de perceber a importância de viver em comunidade. Conforta os familiares que perderam entes queridos. Acolhe em teu colo quem neste dia vier a falecer. Faça de nossos lares um lugar onde habite a harmonia, o cuidado, o servir em amor. Que as crianças continuem aprendendo, que idosos continuem sendo cuidados, que reaprendamos o valor de cada tempo vivido e compartilhado. Demais pedidos e agradecimentos colocamos na oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A esperança e a paz, o amor e a fé são dádivas de Deus em nossa vida. São bênção de Deus. Por isso cantamos. Recebamos a bênção de Deus.
O Senhor esteja à tua frente para indicar o caminho certo. O Senhor esteja atrás de ti para te defender da falsidade das pessoas más. O Senhor esteja abaixo de ti para que quando caíres Ele te levante. O Senhor esteja a teu lado para te abraçar e te proteger. O Senhor esteja em ti para te consolar quando estiveres triste. E o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. E assim abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é nesta bênção que nós caminhamos. E é nesta bênção que nós permanecemos. Tenham um abençoado dia, abençoada semana, na graça e na paz do Senhor. Está bem perto e conselhos dele posso ter. Segurança, auxílio em tempo certo, me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Forças te darei a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em Teu cuidado e amor, que com fé eu permaneça atento às promessas Tuas, Redentor, e que eu possa em lutas dores